Sexto utensílio e último, a Arca da Aliança, cuja tampa é o propiciatório. Finalmente, abro a cortina, saio do lugar santo e entro no lugar santíssimo, diretamente para a presença de Deus. Vejo pela imaginação, diante de mim, a Arca da Aliança com a tampa de ouro, chamada propiciatório, e lá está o sangue do testemunho. Uma vez por ano, o sumo sacerdote da nação de Israel trazia o sangue de um animal e espalhava sobre o propiciatório. Através desse sangue derramado sobre o propiciatório, o povo de Deus recebia a redenção dos pecados no chamado dia da expiação. Apenas uma vez ao ano, o sumo sacerdote, o maioral sacerdote da nação, entrava no lugar santíssimo. Agora vemos pela fé, não mais o sangue de animais derramado sobre o propiciatório como na velha aliança, mas vemos pela fé o sangue de Jesus Cristo derramado sobre o propiciatório. Aleluias! Nesse momento eu exalto e adoro ao Senhor, porque a humanidade foi redimida pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança que deu início ao Novo Testamento. Por esse sangue, o sangue de Cristo, todos os seguidores de Cristo estão justificados. Quando Jesus disse lá na cruz, na sua sexta frase, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, está consumado. No grego é tetelestai, que quer dizer, todas as dívidas foram pagas. Aleluias. Por esse sangue que Jesus derramou lá no Calvário, ele pagou a dívida de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse sangue nos torna justos diante de Deus. Isto é, recebemos a justiça de Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, aquele quem? Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, não praticou o pecado, mas lá na cruz ele recebeu sobre si os nossos pecados. E através da sua morte sacrificial, o seu sacrifício foi tido plenamente perfeito, aprazível, agradável ao Pai. Por isso, quando ele recebeu os nossos pecados sobre si, nós recebemos a sua justiça. O padrão da justiça de Deus, que foi praticado por Jesus Cristo, foi imputado a nós no momento que nós morremos com ele a sua morte e ressuscitamos com ele a sua vida. Aos Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos do pecado e da morte no momento que morremos a morte de Cristo e ressuscitamos com ele. É como a lei da aerodinâmica, a lei da propulsão. A lei da gravidade aponta para o pecado e a morte. Mas a lei da propulsão, da aerodinâmica, da aviação, aponta para a lei do espírito de vida. Assim como, quando as turbinas do avião são acionadas e ele decola e pega voo, enquanto as suas turbinas estão em funcionamento, a lei da aerodinâmica se torna mais forte que a lei da gravidade, e o avião então consegue se manter nos ares. Mas se as turbinas forem interrompidas, paralisadas, o avião então estará sob o domínio, o controle da lei da gravidade, e ele virá à queda. Da mesma forma, a lei da aerodinâmica aponta para a lei do espírito de vida em Cristo, que nos foi dado pela graça.
E a lei do pecado e da morte aponta para a lei da gravidade. Quando eu e você nos convertemos a Cristo e nos enchemos do seu Espírito, passamos a viver na lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, que nos libertou da lei da gravidade, que nos leva para baixo, que é a lei do pecado e da morte. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando olhamos para o sangue, quando eu olho para o sangue, me vejo diante da Arca da Aliança, ela está coberta pelo propiciatório, que é uma tampa de ouro maciço. E nas pontas do propiciatório, 2 anjos querubins com asas abertas, voltados um para o outro. A presença de Deus se manifestava exatamente entre os 2 querubins que estavam sobre o propiciatório, que é o lugar que Deus manifestava a sua presença lá no tabernáculo, sobre a Arca da Aliança, no propiciatório. Quando eu olho para a Arca da Aliança e vejo o propiciatório, o que eu visualizo pela fé? Eu visualizo o sangue de Jesus. E quando eu visualizo o sangue de Jesus, eu vejo que não é mais necessário o derramamento do sangue de animais, touros, cordeiros, pombas, porque o cordeiro pascal, o cordeiro perfeito, chamado Jesus Cristo, derramou, aleluia, o seu sangue uma vez por todas, uma única e suficiente vez, para me redimir do pecado, da morte, da condenação, do inferno, e mais do que isso, não só me perdoar, mas esse sangue, ele me torna justo diante de Deus, de maneira que o padrão da justiça de Deus, que foi praticado por Jesus Cristo, me é imputado, e eu então passo a viver o padrão da justiça de Deus. E deixe-me perguntar a você, quão justo você é? Quão justo você é? Eu vou te responder, você é tão justo quanto Cristo, você é tão justo quanto Deus. Você que está em Cristo, nasceu de novo, você é a justiça de Deus em Cristo. Por isso, podemos ir à presença de Deus sem sentir nenhuma condenação. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz: sabendo que ninguém é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não por obras da lei, porquanto, por obras da lei, ninguém pode ser justificado. Então, nós não somos justificados por obras da lei, isto é, na tentativa de praticar a lei, ou na tentativa de praticar obras humanas para agradar a Deus, porque nenhum homem de si mesmo é capaz de agradar a Deus. Nós somos justificados pela fé no sacrifício de Cristo, que verteu o seu sangue, porque quando Jesus o fez, ele satisfez a Deus por completo. E no momento que Jesus, que foi o único homem que pisou nesta terra e não pecou, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, quando ele subiu ao Calvário, entregou a sua vida no meu e no seu lugar, Jesus satisfez por completo a justiça de Cristo. E no momento que eu e você convertemos, nós fomos perdoados. O perdão é negativo. E fomos também justificados. A justificação é positiva, isto é, no momento que nós fomos justificados pela fé no sacrifício de Cristo, porque ele verteu o seu sangue uma vez para sempre, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme já dissemos, Hebreus 9, 22, o padrão da justiça de Cristo veio sobre nós, foi imputado a nós. Quando um ladrão é perdoado, ele simplesmente foi perdoado, mas continua sendo um ladrão perdoado. Porém, quando um ladrão é perdoado e se converte a Cristo, ele não só é perdoado, mas ele recebe a justiça de Deus em si. E nesse momento, ele passa a viver o padrão de Cristo. É como se ele morresse e ressuscitasse como uma nova vida. É exatamente isso que aconteceu conosco. No momento que nós morremos à morte de Cristo e ressuscitamos com ele, nós recebemos a vida de Deus e, por consequência, fomos mais do que perdoados, fomos justificados. Oh, aleluia! Aleluia! Que tremendo o sangue de Jesus. Quando vejo o sangue, vejo a justiça de Deus totalmente satisfeita.
e me vejo justo diante do Pai, com livre acesso à sua presença, e então eu adoro a Deus por isso. Olhando para o sangue de Jesus sobre o propiciatório, vejo o diabo derrotado. O diabo anda por aí enganando as pessoas, rugindo como leão, quando na verdade ele não é o leão, porque a Bíblia diz que o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E o diabo então, ele simplesmente blefa. Ele não é leão coisa alguma, porque leão é Jesus Cristo. Quantos cristãos têm sido enganados, vivendo com medo, cheios de dúvida, cheios de incredulidade, diante da Arca da Aliança, olhando, visualizando pela fé o sangue de Jesus derramado, eu abro a minha boca e declaro que sou mais que vencedor em todas as áreas da minha vida. Declaro que venci o diabo pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Declaro que sou vencedor na minha vida familiar. Declaro que sou vencedor na minha vida pessoal. Declaro que sou vencedor na minha vida cristã e espiritual. Declaro que sou vencedor na minha vida financeira. Declaro que sou vencedor na minha vida ministerial, na minha vida acadêmica, intelectual, física, emocional, volitiva, em todas as áreas. Declaro que sou mais que vencedor em todas as áreas, porque esta é a promessa de Deus para cada cristão, que está lá em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37. Quando Paulo diz, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Pelo que estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar de Deus, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. O sangue é o cancelamento da lei. A lei, o sangue de Cristo, é o cancelamento da lei. A lei te obriga a trabalhar, mas através do seu trabalho, meu querido irmão, minha querida irmã, segundo a lei, você nunca poderá cumprir a justiça de Deus. Você sempre se sentirá culpado diante da lei, mas o sangue de Jesus anula o poder da lei de te culpar. Somente Jesus, o Filho de Deus, conseguiu cumprir a lei. A lei foi anulada desde o Calvário, onde o sangue do Filho de Deus foi derramado. Agora a lei não é um policial, mas um espelho. Nos 10 mandamentos, como meditamos diante da pia de bronze, vemos um espelho para perceber as manchas e imperfeições do nosso rosto. Mas se nós ficarmos olhando para nós mesmos, olhando as nossas imperfeições, nós nos culpamos e nos condenamos. Então o que é que temos que fazer? Nós temos que olhar para Cristo e receber a glória dele em nós, conforme dissemos na visualização diante do altar do incenso. E quanto mais nós visualizamos Jesus pela fé, a sua glória se manifesta em nós, nós resplandecemos a sua glória e a sua glória nos transforma. Então para que serve a lei? A lei serve como um espelho para nós enxergarmos o padrão perfeito de Deus, que é Cristo, e nos moldarmos a esse padrão. A lei nos ajuda a tirar as manchas do rosto, e o seu papel é nos mostrar como agradar a Deus. Porém, estamos livres da condenação da lei, pois pela fé estamos no Filho de Deus, que nos amou primeiro, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. E a vida que vivo agora na carne, no corpo físico, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou primeiro e a si mesmo se entregou por mim. Aleluias. Não vivemos mais a vida velha, do Adão velho, da velha natureza pecaminosa. Pela fé vivemos a vida do Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Paulo disse em Romanos 7,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
e sim da graça. Não estamos mais debaixo da lei que veio para nos condenar. Estamos debaixo da graça que é Cristo, na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, aleluia, aleluias por isso. A lei, portanto, é como um espelho para que eu possa retocar a minha maquiagem. Assim como uma mulher usa a sua maquiagem para se retocar diante do seu espelho, assim também a lei, ela me ajuda para eu me retocar, me parecer mais com Cristo e desfrutar da sua bênção. A lei é maravilhosa e o seu papel mudou desde a nova aliança em Cristo, desde da velha para a nova aliança, ela mudou. A lei agora é usada para me aperfeiçoar segundo a imagem de Cristo. Declaro diante do sangue de Jesus, porque o propiciatório aponta para o sangue do testemunho, eu declaro que estou livre de ter que cumprir a lei da velha aliança. Agradeço ao Pai, porque através do sangue de Jesus desfruto de plena comunhão com Ele, porque a justiça de Deus já foi satisfeita pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado, e declaro, nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo, conforme Romanos 8, verso 1. Diante do sangue eu digo, obrigado, Pai, porque estou livre do medo da lei, e nenhuma obra humana é necessária para a minha salvação, porque eu já sou salvo pela graça. Aleluias! É preciso apenas crer. Nenhuma conquista humana é necessária, porque Jesus já conquistou tudo por nós. E como um filho que não tem que conquistar a herança do seu pai, mas simplesmente recebê-la, quem está em Cristo também não tem que conquistar nada, tem que simplesmente ficar na posição de recebedor e receber toda a herança pela fé no Filho de Deus. Então, eu ainda me volto para o sangue de Jesus e digo, obrigado, Senhor, pela libertação do medo do diabo, pois estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de principados, potestades, domínios e governos. Obrigado, Pai, ainda digo, porque estou liberto das obras humanas, da tentação de querer me aprovar pelo esforço humano. Aleluias. Cito Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sou salvo por meio da fé. Isso não vem de mim e nem das obras, mas é dom de Deus, para que eu não me glorie. Cito esse texto e agradeço ao Pai pelo livre acesso à sua presença e pelo privilégio de poder tocá-lo e de ser tocado por Ele. Adentrar o tabernáculo e se colocar em imaginação diante de cada um dos seus utensílios e chegar à presença de Deus pode levar 30 minutos, 40, 60 minutos. Se eu quiser, 1 hora, 2 horas, 3 horas e até mais. Finalmente, parto para a oração intercessória. Imagine, você joga uma pedra num lago, no meio de um lago. Desta pedra vão surgir ondas. Ei, tudo começa do centro para a periferia. Então, se você vai ao tabernáculo, passa no pátio, pelo altar do sacrifício, e se banha na graça, porque lá fomos redimidos, e avança, e vai para a pia de bronze, e se santifica. E se você avança, entra no lugar santo, e à esquerda se vê diante do candelabro, e comunga intimamente com o Espírito Santo, e se enche dele. Olha à direita, e se visualiza diante do pão, da mesa dos pães, e se alimenta da palavra, e busca o Logos e o Rema, e se enche da luz da palavra, do alimento da palavra. Se coloca no centro do lugar santo, e se vê diante do altar do incenso, e oferece louvores a Deus. E por fim, passa pela cortina, e chega no lugar santíssimo, e é tocado pela presença de Deus. Você então ativa a fé que Deus te deu, edifica o seu espírito, renova a sua mente, estabiliza suas emoções, alinha os desejos do seu coração segundo a vontade de Deus,
Santifica o seu corpo com a unção da cura, protegendo o seu corpo das enfermidades. Agora sim, cheio do Espírito, tocado pelo Senhor, você agora, como uma pedra lançada no centro de um lago, você vai emitir ondas. Isto é, você agora vai partir para a oração intercessória. Você tocou o Senhor e foi tocado por Ele. Agora você vai interceder. Amém? Depois de tocado pelo Senhor, aí eu me coloco diante dele em prol do meu cônjuge, que é a pessoa mais importante, que me ajuda a cumprir o propósito de Deus, a minha esposa. Eu oro para que Deus a abençoe, renove a sua mente, mantenha sarada, saudável, cheia de graça e de sabedoria, para cumprir os seus deveres domésticos e mais do que isso, cumprir o propósito de Deus. Oro para que o Senhor lhe dê vida longa, para que ela seja muito usada por Deus e para que ela parta antes de mim. Aleluia. Oro pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu tenho 8 filhos. Tive o privilégio, junto com a minha esposa, de educarmos 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Todos se casaram. Eu não tenho genro e nem nora, então eu tenho mais 2 filhos e mais 2 filhas. Então eu tenho 8 filhos. E Deus me presenteou, a mim e minha esposa. E hoje temos 4 netos. Aleluias. A Bia, o Caleb, a Chloe e a Maria. Aí eu oro pelos meus netos. Depois oro pela minha mãe, que serve ao Senhor depois de tantos anos presa no espiritismo. Oro pelos meus discípulos. Hoje supervisiono para a glória de Deus, não por causa de mim, mas apesar de mim, 20 igrejas. Então eu intercedo por cada um dos líderes dessas igrejas, que estão lá na função de apacentadores, sobre os quais eu me multipliquei em Cristo. Supervisiono 20 igrejas, apresento todos os dias a vida de cada um dos meus discípulos, das suas esposas, dos seus filhos, apresento as suas equipes e toda a membresia que Deus tem me dado o privilégio de supervisionar. Somos mais de 1.500 irmãos hoje. Nosso alvo, até o final de 2015, é dobrarmos a nossa supervisão. Depois eu oro pelos líderes de célula, por todos os irmãos que exercem funções nas nossas igrejas dínamos. Oro pelos membros, pelos frequentadores assíduos dos nossos prédios e das nossas células. Intercedo pelas autoridades governamentais, pela presidente da nossa nação, pelos governadores, pelos prefeitos e muito especialmente também pelo prefeito da minha cidade, pelos seus secretários e assessores. Aleluias. Quero concluir dizendo que eu te desafio, você que está me dando a honra, o privilégio de me ouvir ou me assistir, seja no vídeo ou no áudio, sobre esta oração, que eu julgo a mais importante, que é a oração do tabernáculo. Eu te desafio a orar todos os dias a oração do tabernáculo. Você não ficará tentado a olhar para o relógio. 30 minutos, 60 ou mais, vão passar tão rapidamente. E você vai sentir tanto prazer. Você que ainda não tem o hábito de orar todos os dias, a sós com o Senhor, comece a oração do tabernáculo. Você vai ver que já no primeiro dia, ouça essa mensagem, medite nela. Ouça 1, 2, 3, assista 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Familiarize-se com os termos, com esta mensagem. E você vai ver que já na primeira vez que você orar, depois de você ouvir ou assistir essa mensagem sobre a oração do tabernáculo, que eu estou apresentando a você, você vai ver que 30 minutos é muito pouco. Só diante do altar do sacrifício, 30 minutos passam e eu digo, meu Deus, eu preciso avançar, porque eu preciso de me visualizar, me imaginar diante de todos os utensílios do tabernáculo, e ainda preciso de interceder pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus discípulos, enfim, pelos meus irmãos. Jesus exortou aos seus discípulos no Getsêmani, na madrugada que antecedeu a sua morte, dizendo-lhes, Mateus 26, 40 a 44, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos,
E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. 44 e último. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Eu quero finalizar a oração do tabernáculo te desafiando a investir tempo de qualidade todos os dias com o Senhor. Por quê? Porque se você trilhar esse caminho de visualizar os utensílios do tabernáculo e orar diante deles como eu ensinei, ao finalizar a oração do tabernáculo, você se sentirá livre de toda culpa e ansiedade, pois terá sido banhado da graça de Deus e fortalecido na fé. Experimente e veja que o que eu estou dizendo é verdade. Isso é uma bênção. O meu sonho é que cada novo convertido das nossas igrejas dínamos ore no mínimo 1 hora por dia. E os que exercem funções na casa de Deus, os que estão lá na célula, se doando, orem no mínimo 1h30 por dia. O líder de célula, o anfitrião, o discipulador. Os que vivem tempo integral para a obra de Deus, sem vínculo com trabalho secular. O meu desafio, a minha expectativa e o meu sonho é que orem no mínimo 3 horas por dia. Uma vez que Jesus, ao final de cada um dos 3 períodos de 1 hora de oração, conforme eu mostrei em Mateus capítulo 26, 36 a 40, Jesus, ao final de cada um dos 3 períodos de 1 hora de oração, exortou os seus discípulos a orarem esses 3 períodos, mas infelizmente eles dormiram. Amém? Então essa foi a exortação de Jesus em Mateus capítulo 26, versículos 40 a 44. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar orando por você, pedindo ao Espírito de Deus que se mova no seu coração, que desperte você, meu querido. E se você já tem investido um bom tempo de qualidade todos os dias na presença do Senhor, a minha oração é que o Senhor te desperte mais ainda. Feche os seus olhos e permita-me orar por você. Espírito Santo, amado Consolador, muito obrigado por cada um dos irmãos que me deram a honra de serem ministrados pela Tua palavra sobre esse tema que eu abordei, a oração do tabernáculo. Vem, doce Espírito, com o Teu mover, com a Tua graça, golpeando as entranhas de cada um desses meus irmãos, com o amor paternal de Deus, e constrangendo-os a investirem um tempo de qualidade todos os dias na Tua presença, orando a oração do tabernáculo, para crescerem em intimidade com o Senhor, e desfrutarem de uma vida cristã feliz, de uma personalidade cada vez mais restaurada pelo caráter de Cristo, e de uma graça indizível e acréscimo de fé para o cumprimento do propósito eterno para o qual o Senhor chamou cada um dos meus irmãos a darem resposta aqui na terra, como aqueles que ganham e cuidam de vidas para Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.